né? E a palavra do Senhor para nós dessa noite é uma palavra que falou muito ao meu coração. Então, assim, quando eu recebo um convite assim, eu já falo, o Senhor precisa falar comigo. Porque o Senhor fala comigo primeiro, antes que eu possa tentar falar da palavra dele para alguém. E a palavra que nós vamos meditar é lá em Marcos, no capítulo 4, é a parábola do semeador. E eu vou ler com vocês o capítulo 4, no verso 3, o verso 14 e também o verso número 20. E ele fala para nós assim, lá no verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Lá no verso 14 ele fala para nós. O que semeia, semeia a palavra. E lá no verso 20 ele fala para nós. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão o fruto, 1 a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer para o irmão Damião que eu fiquei muito feliz em saber que ele se recuperou rápido, né, do procedimento cirúrgico que ele fez. Sempre eu ficava procurando notícias ali pela missionária Rosilene, né, e ela sempre me dando notícias boas, meu coração se alegra por isso. E às vezes o irmão Glauber está sempre me dando notícia de cada um de vocês. Então, em nome de Jesus, né, que estejamos sempre juntos. Às vezes, devido ao nosso compromisso, a gente não consegue entrar mais vezes na campanha, mas eu estou sempre em oração por cada um de vocês. Eu vi a irmã Glícia entrando e eu quero louvar a Deus pela vida dela. Ela é uma pessoa que o Senhor tem colocado em meu coração para eu estar orando por ela. Não conheço a sua necessidade, irmã Glícia. Não sei o mal que tem te afligido, mas eu sei que os de Jesus têm me inquietado, através do teu nome, a estar clamando o teu nome na madrugada. Eu louvo a Deus pela tua vida, e eu sei que o Senhor te entregará uma vitória em breve, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala para nós que Deus opera milagres na minha vida e na sua vida. E o primeiro testemunho que eu ouvi de milagres é o meu próprio testemunho. Então, assim, quando a gente vê testemunhos, a gente entende que o Senhor ele tem um propósito. Primeiro, a palavra ela penetra no meu coração, ela me transforma, ela me faz, ela me questiona. Então, o que que acontece? A gente precisa se abrir para essas novas palavras. E a parábola do semeador, ela é uma palavra muito forte, porque ela ensina, né, para a gente que como deve ser a semente, como que o semeador deve semear. Depois ele fala que quem semeia, semeia a palavra. Mas depois, lá no finalzinho, ele comenta de quem recebe. Então, nós podemos entender que o Senhor, ele opera na minha vida e na sua vida através da palavra dele. Né? Lá em Marcos, no capítulo 4, ele fala isso para nós. Mas também eu separei um texto lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que fala para nós assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu louvo a Deus por essa palavra. Porque enquanto o irmão Damião louvava, o hino falava para nós, deixa penetrar a luz. E a luz é a palavra do Senhor. Então, Jesus, ele utiliza da sua palavra escrita para nos direcionar, para nos ensinar, para nos abençoar, para nos exortar, né? Em pregações do Senhor, muitas vezes a gente observa aqui na Bíblia, e quando ele ia ali naqueles lugares, nos montes, nas mesquitas, ou em qualquer lugar que fosse ali, ele não falava de tradições, de filosofias, de religião. Ele somente pregava a palavra de Deus.
E essa palavra é a luz que eu e você precisamos dela. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento de confiança entre eu e a palavra de Deus. Eu ouvi de uma irmã esses dias, e ela dizia assim, ela me ligou muito aflita, muito desesperada, e ela falava assim, irmã, ora por mim. Irmã, me ajuda em oração, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E aquilo a gente via que ela estava muito ansiosa, muito aflita. Mas às vezes, irmãos, a gente quer que o outro pague um preço de oração por mim. Mas eu não quero orar por mim mesmo. O meu pastor, esse final de semana, era a nossa semana de ceia na nossa igreja, e ele falou uma coisa muito importante. Eu fiquei muito assim, mexida com a citação que ele fez. Ele disse assim: pega um salmo, lê ele, fica 1 minuto. Se der para você ler ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, depois você vai ficar mais 1 minuto em silêncio. Depois você vai ler ele mais 1 minuto e vai ficar mais 1 minuto em silêncio. Você vai começar a pensar, a sua oração vai começar a ser diferente. Porque ali você está em cima da palavra do nosso Criador. Você não está em cima da sua mente. Porque a nossa mente ela está tão acelerada, ela está tão desordenada, ela está tão angustiada, ansiosa, que às vezes as nossas palavras elas não condizem com as palavras que Deus deixou para nós. E essa palavra ela falou muito comigo, porque a revelação da palavra ela traz luz, ela dá entendimento para nós. E às vezes nós não temos luz e nem temos o entendimento, porque nós não buscamos a palavra. Nós achamos que nós ouvimos aquilo ali, passou, cultuamos a Deus, viemos embora e não precisamos mais abrir nossa Bíblia. E não, Deus está nos convidando a termos um relacionamento. É um relacionamento. Não é aquele negócio que eu vou bater na casa do meu vizinho, da minha amiga, e vou falar, ora por mim, me ajuda, eu estou nessa peleja, eu preciso de um milagre. E a minha amiga vai botar a minha cruz nas costas dela e vai pagar um preço de oração por mim. Não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor, ele me ensina que eu preciso estar em um relacionamento direto com o Senhor. Eu preciso estar ligada no trono. Eu preciso estar ligada no trono da graça através da palavra do Senhor. Eu preciso sim ter pessoas que ombram comigo em oração. Mas é aquela pessoa que diz, eu estou aqui para ombrar com você em oração. Eu percebi na oração da irmã que há muito tempo eu pedi pela salvação da minha mãe. E ela não se esqueceu. Então a gente precisa de pessoas como a senhora, irmã, que nos ajuda a orar, mas que não carrega a gente nas costas. Porque nós precisamos caminhar sozinhos com a palavra, comigo mesma. Eu preciso entender meu coração, eu preciso realinhar, reordenar meus pensamentos direcionados através da palavra do Senhor. Como que eu quero ver maravilhas e prodígios do Senhor se eu não tenho relacionamento direto com Ele, através da palavra, através do jejum, através da oração? Eu não posso, eu não tenho esse relacionamento. O Senhor, ele nos dá a direção. Mas nós sabemos que quando ele se manifesta, é porque nós estamos ali em busca dele, na semelhança, buscando a palavra, jejuando. Estamos ali de acordo. Aí sim nós começamos a entender a face de Cristo. Quanto mais ele se revela, mais eu sou transformada. Eu vou repetir isso aqui para você. Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu tenho relacionamento com o Senhor, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais eu sou transformado. Louvado seja Deus por isso. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por a tua palavra. Sem a revelação dessa palavra, nós sabemos que nós somos seres limitados. Como somos limitados, né? Mas quando ele se revela para nós, é aquele momento em que a sua glória se manifesta aqui na terra. É aquele momento que nós entendemos o quanto é importante termos um encontro verdadeiro com Cristo.
E o hino fala, deixa penetrar a luz. Se eu não deixar que a luz penetre em meu coração, eu não estou no caminho que o Senhor tem para mim. Porém, nada eu devo considerar mais precioso para mim, para Deus, do que a minha vida naquele momento. Porque eu não estou deixando a luz penetrar na minha vida. E o que Deus tem para nós é a salvação da nossa alma. É a salvação que Ele tem para nós. Ele está sentado num trono de glória, mas Ele quer que nós nos acheguemos até Ele. Ontem a palavra do Senhor falou muito comigo, muito mesmo. Isaías 55, lá no verso número 4. Eu até marquei ele aqui. Isaías 55, no verso número 4. No verso número 6, ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Irmãos, se nós não buscamos ao Senhor, se nós não invocamos o nome do Senhor, como que nós queremos ser transformados? Como que nós queremos estar junto com Jesus? Irmãos, como que essa luz vai penetrar em nosso coração? Como que o nosso ministério vai caminhar? Como que a nossa família vai ver transformação em nós? Como que nós vamos testemunhar do Evangelho de Cristo, da graça e da misericórdia dele para conosco, se nós não somos transformados à imagem e semelhança do Cristo? É só através da palavra, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar-o enquanto está perto. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos semear a palavra onde nós somos? Precisamos. Mas primeiro nós precisamos testemunhar do que a palavra tem feito na minha vida. Não adianta eu falar e as minhas ações serem o contrário. Não adianta eu buscar uma bênção e eu não tenho jejum, eu não tenho a minha parte de oração, eu não faço meu devocional, eu não busco na palavra do Senhor, eu não invoco o nome do Senhor. A luz da palavra não está no meu coração. Eu vou ser simplesmente uma casca. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós nessa noite uma semente de oração que eu e você precisamos plantar. Eu falo muito isso, eu vejo isso através da vida da minha sogra. Minha sogra, ela já descansa no Senhor. Mas a minha sogra, enquanto ela esteve viva, ela era crente e nós não éramos, ninguém dos filhos dela eram crente. A minha sogra, ela faleceu e ela não pôde contemplar com os olhos dela a conversão de nenhum dos filhos dela. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, através da semente de oração que ela plantava todos os dias, que eu chegava na casa dela e via ela de joelho. Hoje, todos os 5 filhos dela servem ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. A minha sogra, ela ficou na minha casa 1 mês e meio. Eu estava grávida da Beatriz, tive o bebê e estava com a Beatriz muito pequenininha. E minha sogra precisou fazer um exame, um procedimento do coração. E ela usou marca-passo. Ela não conseguia cozinhar, ela não conseguia fazer nada. Mas eu acordava de madrugada, a minha sogra estava de joelho na beirada da cama, com o coração cortado, cheia de ponto. Ela se ajoelhava e ela orava. E hoje, quando eu me lembro disso, eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor me permitiu ver isso. Mas o Senhor não permitiu a minha sogra ver isso com os olhos carnais dela. Por quê? Porque ela plantou a semente, ela deixou. Ela ensinou, ela explicou e ela entregou para Jesus, porque ela sabia o solo que ela estava semeando. Lá no versículo, deixa eu voltar aqui. Lá no versículo de Hebreus, lá no versículo 4, ele fala para nós, da parábola. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que eu tirei da página. Eu fiz o favor de sair da página. Acho que é esse aqui. Não, a hora que eu lembrar eu volto. Eu podia ter anotado ele aqui. Mas o Hebreus fala para nós que dependendo do solo fértil, é a maneira pelo qual nós vamos, o quê? A planta vai germinar. Então, a minha sogra, ela sabia o terreno que ela estava plantando, a oração dela.
Então, assim, ela se deixou transformar, ela foi recolhida pelo Senhor, ela já descansa no Senhor, e hoje os filhos dela, eles servem o Senhor. Isso é um testemunho muito lindo da vida dela. É um testemunho muito edificante, porque às vezes nós, como filhos, como pais, como avós, tios, irmãos, primos, nós às vezes não vemos o nosso fruto. Nós pensamos que estamos semeando em terra fraca. Essa terra aqui, eu estou falando para ele não conhece Jesus. Mas, irmãos, continua semeando, regando, coloca um adubo lá de vez em quando. A irmã não falou que quando ela vai lá na vinícola, lá do irmão, pedir a uva para abençoar a vida de alguém, ele não conhece a Cristo. Mas às vezes ele não conhece a Cristo, de não conhecer a Escritura, mas ele lê a Bíblia, que é você, irmão. Que você vai na casa dele, que você prega a palavra de Cristo, que o seu testemunho de vida é uma Bíblia que ele está lendo. Nós seremos muitas Bíblias que as pessoas vão ler, porque nem todo mundo tem o prazer de sentar e ler, e estudar e tentar entender a palavra do Senhor. Mas a minha atitude e a sua atitude é a Bíblia que alguém vai ler. Louvado seja Deus por isso. É por isso que o nosso testemunho, a nossa palavra, ela tem que valer. Enquanto cristãos, nós precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo através das nossas atitudes. Nós precisamos entender a dor do outro. Nós precisamos entender o que o outro passa. Nós precisamos compadecer dele, sim, precisamos. Mas nós precisamos entender também que ele precisa levar a cruz dele. E nós precisamos nos unirmos e colocar o nosso dedo lá para ajudar a firmar a cruz dele. Tem irmãos que estão caídos, tem irmãos que estão decepcionados, tem irmãos que estão dizendo que eu vou sair daquela igreja, tem irmãos que estão dizendo que aquele pastor não se importa com a minha vida, aquela irmã do círculo de oração, ela nem olha para mim. Eu chego na igreja, ela não me dá um sorriso. Irmãos, nós precisamos sorrir, nós precisamos amar, nós precisamos nos importar com os outros. Isso é assumir o ministério de amor em Cristo. Nós somos a Bíblia que o outro está lendo. Como que a irmã chega na igreja e nós não damos um sorriso? Como que nós, enquanto pastores, deixamos, às vezes, a nossa ovelha aparecer? Que nós nos negamos, nós não consideramos, e nós estamos ali, nós não nos posicionamos através do meu e do seu ministério. Será que nós estamos servindo a Cristo e plantando e semeando em solo fértil? Ou nós estamos jogando sementes, a Deus dará, como diz a parábola do semeador? Será que nós estamos semeando, a Deus dará ali, ó? Marcos, no capítulo 4, lá no verso, ele diz assim, ó, no verso 5, no verso 4, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Quantas pessoas se perdem pelo caminho, vem outro, estende a mão para ele e fala, vem cá, eu vou te ajudar. E nem da igreja ele é. E ele se desvia do caminho por isso. Lá no verso 5 fala, a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Ele está ali no raso. Ele caiu em cima das pedras, ele ali está se debatendo. E às vezes eu estou vendo alguém se debatendo ali dentro da igreja, patinando, patinando, e não sai do lugar. A fé está rasa. E eu não estendo a minha mão. Esse não é o evangelho que Cristo quer que eu e você pregamos. A parábola do semeador, ela fala muito conosco. Mas é para que eu e você possamos semear, possamos cuidar, possamos amar. O solo, muitas das vezes, lá no verso 8 fala, e a outra caiu em boa terra. Deu fruto que vingou e cresceu. E produziu 30, outros 60 e outros 100. É tão bom quando a gente semeia e aquela pessoa produz e dá fruto. Eu conheço pessoas que entraram na igreja depois de mim, vieram bem depois de mim, e elas estão dando fruto, elas estão no ministério. Uma trabalha no ministério infantil da nossa igreja, outra trabalha conosco ali no Ministério das Mulheres, estamos ali na liderança juntas.
Mas, irmãos, e aquelas que não vão para frente, que o solo não é tão fértil? Nós precisamos adubar. Nós precisamos adubar com amor, com uma palavra de fé, uma palavra de otimismo. Nós precisamos estar no dia a dia semeando, semeando, semeando. E mesmo que eu e você não iremos ver com os nossos olhos a nossa colheita, mas o Senhor é um Deus que tudo pode. Ele é o galardoador. Ele está aqui com uma coroa de glórias para cada um de nós. E é pensando na nossa vida, no nosso ministério, na nossa salvação, no nosso dia, no nosso último dia, quando a trombeta tocar, é que eu e você, nós precisamos falar de Jesus. Nós não podemos deixar ninguém preso, ninguém perdido pelo caminho, porque o Senhor ele vai cobrar de mim e de você. Oh, Jesus. O Senhor, ele nos dá esse presente, que é a semente, que eu e você precisamos semear. E lá no final ele fala assim, ó, que além de nós que devemos semear, nós ainda temos que orar por aqueles que irão receber a semente. Ele fala para nós, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Eu sempre que eu saio de casa, quando eu vou ministrar, eu falo com Jesus, eu falo assim, Senhor, que não seja eu, que não seja a minha palavra, que não seja de mim, mas que seja por mim, através de mim, para ti, para a honra e a glória do teu nome. Prepara o teu povo para aquela palavra. Eu falo, Jesus, se uma pessoa receber aquela palavra, a honra e a glória é toda do Senhor. Porque o Senhor é o único que é digno do nosso louvor, na nossa adoração. Engrandecido seja o nome do Senhor, meus irmãos. E nessa noite, essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração. Porque às vezes nós entramos na igreja com tanto problema. Nós queremos ajoelhar e falar, Senhor, cuida da minha vida, visita meu pai, minha mãe, minha família, meu filho, isso sim, e tal, e é meu, e é eu, e é por mim, é para mim. E nós esquecemos do outro, para o outro, com o outro. Nós esquecemos que nós precisamos estar sempre férteis com a palavra na nossa boca e na nossa mente, para que nós possamos alicerçar a fé de alguém, estender a mão e buscar e resgatar aquela alma. Porque Jesus ele só conta comigo e com você. Oh, glória a Deus por isso. O Senhor, ele nos chama, e quando ele nos chama, ele quer com excelência. Que nós possamos estar meditando nessa palavra. É a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. A palavra do semeador é que nós temos vários tipos de solo para estar semeando, que nem mesmo às vezes nós vamos semear, mas não vai nascer, não vai frutificar, mas ainda assim nós estamos alimentando pássaros. Ainda assim nós estamos alimentando alguém. Não vai frutificar, não vai crescer, às vezes as palavras são contrárias. O universo, às vezes, não dá a entender para aquela pessoa, para que ela se encaixe ali naquele meio. Mas eu e você precisamos continuar semeando. Nós precisamos. Quando a gente pensar em desistir, falar, não vou mais, eu não vou conseguir, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais no círculo de oração, eu não consigo mais naquela vigília, eu estou cansada. Continue, semeie. Semeie. O Senhor conta comigo e com você. Irmãos, eu lidero um dia de oração ali na minha igreja, da intercessão, e era dia de quarta-feira à tarde. É um testemunho bem breve, que eu gosto de contar ele, para os irmãos entenderem o que é não desistir. E eu tenho uma palavra comigo, eu quase não sou de desistir de uma coisa. Se eu chego a desistir de algo, viu, o irmão Damião, é porque algo está muito, mas muito complicado. E a não ser que o Senhor fale comigo, desista, eu não desisto. Eu vou até o fim. Eu sou uma pessoa que, às vezes, a palavra resiliência, ela me resume. Porque eu sou de enfrentar o negócio. E eu fiquei 3 anos e meio na direção desse culto lá, de intercessão à tarde. A missionária Rosilene, hoje ela não está aqui conosco, acho que ela não está, não. E um dia ela foi lá, eu convidei ela para estar lá conosco. Quando ela chegou, acho que ela pensou que ia ter ali umas 10, 15 mulheres de oração. Sabe quantos nós éramos? 3. Eu, ela, minha filha de 11 anos na época. A missionária Rosilene olhou para mim e falou assim, você tem certeza que o culto é hoje? Eu falei, absoluta. Mas o Senhor, ele é um Deus que tudo pode. Nós somos limitados, mas o Senhor, ele não tem limites.
eu ajoelhei e eu falei com o Senhor assim, falei, Senhor, eu tô cansada de vir para essa igreja e orar com 800 cadeiras, eu e minha filha, e não aparece um irmão, uma irmã aqui para me ajudar em oração. Hoje, Jesus, eu fiz uma prova com Deus mesmo, irmão Damião. Eu falei, hoje, Jesus, se não aparecer um irmão aqui para orar conosco, eu vou pegar essa caixinha de oração, a gente tem uma caixinha lá, né? Acredito que toda igreja tem. E a gente ora pelas lideranças, pelo Estado, pelo governo, por tudo. Tá tudo escrito lá dentro da caixinha, a caixinha dos pedidos. Eu falei, hoje eu vou pegar essa caixinha e vou devolver para a missionária Maria Trindade, falar para ela que eu não consigo mais orar. Esse ministério não é para mim, esse ministério de oração. E eu ajoelhei e continuei falando com Deus. Deus, eu não consigo, eu não dou conta. Esse ministério de oração não é meu, não é para mim, eu não dá certo. Não dá. Parece que eu não consigo orar nem para mim, quem dirá orar para as pessoas. E fui falando com Deus e comecei a chorar. Quando eu terminei a oração, que eu levantei, saiu um senhor lá do fundo da igreja. Hoje ele já descansa no Senhor também. O nome dele é irmão Nicodemus. Ele veio, chegou até mim e falou assim, irmã, Deus manda te dizer assim, que o que Deus confiou a você e nas suas mãos é seu, é para você fazer. Não é para você devolver. Não tem ninguém que sabe. É aqui que o Senhor está te ensinando. É aqui que o Senhor está te moldando. É aqui que você está na presença. É aqui que Ele está se revelando a você. É nesse momento que o Senhor precisa de você aqui. Eu comecei a chorar. Eu chorei compulsivamente. E falei, Senhor, obrigado. E ele falou mais. Deus não vai trazer ninguém de fora para orar e curar os enfermos, expulsar demônios. Ninguém de fora vai entrar aqui para fazer isso. Deus vai usar você. Porque o negócio de Deus é com você. E é através de você. Desse dia em diante, irmão, eu entendi que o que Deus coloca na minha mão é para que eu faça. Não importa a minha limitação. Não importa se eu dou conta, se eu sei, se eu não sei. Não importa. Se eu estiver em jejum, oração, em comunhão com Deus, diante da palavra do Senhor, Ele me capacita. É o Senhor é que nos capacita. É o Senhor é que nos dá direção, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá a instrução de como fazer, de quem abraçar, do que dizer, aonde que eu vou, com quem eu vou, a hora de orar, a hora de parar. Tudo é através do Senhor. E isso veio falar muito comigo na parábola do semeador. Então, que essa parábola fale ao seu coração. E que vamos tentar fazer conforme meu pastor nos ensinou. Vamos meditar 1 minuto na palavra e vamos ficar 1 minuto em silêncio. E vamos deixar que a palavra fale conosco. E depois nós vamos orar. E quando o Senhor falar, nós vamos entender que a nossa mente, ela é uma mente cristocêntrica. Nós vamos começar a usar palavras que o Senhor vai nos dando de acordo com a palavra dele. Porque a palavra dele, ela é boa, perfeita e eficaz. E nós lemos aqui que ela é uma faca de 2 gumes. Que então a gente precisa deixar penetrar essa luz no nosso coração. Que eu e você possamos ser edificados por essa palavra. Através dessa parábola, que eu e você possamos continuar semeando. Semeando. Não desista, não pare. Continue semeando. Louvado seja Deus. E eu agradeço muito a oportunidade e devolvo a irmã que é de direito. Louvado seja Deus por isso.